Meus irmãos, boa noite a todos vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o seu amor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos nesta noite. Nós vamos dar início, neste momento, ao nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, lembrando aos irmãos novamente que nós, por alguns dias, estaremos nesse formato, trabalhando de forma online, mas lembrando sempre que nós estamos juntos em um só coração, com uma só alma, prontos para buscar ao nosso Deus. Eu quero te convidá-lo neste momento, para darmos início a abrir a palavra do nosso Deus, se possível comigo, no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo número 10. Jeremias, capítulo de número 10. Eu quero fazer a leitura de apenas 2 versículos, versículo número 7 e versículo de número 6. Jeremias, capítulo de número 10, versículos 6 e 7. A palavra do nosso Deus diz assim: Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Amém. Nosso Deus é um Deus indescritível. É assim que Jeremias descreve diante de uma nação que estava prestes a enfrentar o exílio, e um dos alertas de Jeremias era justamente para que esse povo se voltasse ao único e verdadeiro Deus, o único Deus que os poderia livrar de todas as tribulações, aflições que seriam posteriormente vivenciadas naquele exílio. Portanto, diante desta afirmação tão grandiosa a respeito do caráter essencial do nosso Deus, um Deus eterno, um Deus poderoso, eu gostaria de fazer uma oração e peço a ti para que você feche os teus olhos, se possível, comigo neste momento. Nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir para que Ele esteja conosco neste momento, falando aos nossos corações, que o Espírito Santo dele nos ilumine e também nos dê a capacidade para podermos compreender a sua vontade neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, Pai, porque Tu és um Deus incomparável, Tu és um Deus soberano, um Deus grandioso, e diante desta palavra tão profunda, trazida a cada um de nós pelo profeta Jeremias, que possamos nos aquietar diante da Tua santa presença, ó Pai. Ó Deus, nós podemos estar neste momento com o coração inquieto, com o coração talvez preocupado diante de tudo o que está acontecendo, mas que nesta noite, nesta hora, todos nós possamos contemplar pela visão celeste do Senhor nessa noite, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso. Que em cada momento deste culto ao Senhor, ainda que desta forma, distantes da igreja, do espaço físico, mas que possamos crer neste momento, que o Senhor está conosco, possamos prestar o nosso culto espiritual ao Senhor, que possamos dar neste momento toda a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, para alimentarmos a nossa vida com as palavras de vida que advêm da Tua santa palavra, Senhor. Que possamos afirmar a nossa fé através dos hinos, dos cânticos de louvor que iremos escutar e entoar nesta noite, e que em todas estas coisas o Senhor, mais do que tudo, seja louvado. Que o nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor, seja reconhecido como o único nome soberano sobre a face da terra. Nós pedimos todas essas coisas a Ti, preparando o nosso coração para este momento. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos ouvir um hino neste momento, hino de número 136, 136. Eu quero que você medite neste momento através deste cântico, deste hino ao Senhor, nesta palavra tão importante. Deus, Ele é a nossa rocha, é nele que nós devemos nos amparar. Vamos escutar então, e se possível também cantarmos, onde nós tivermos este hino ao nosso Deus.
Nós vamos ainda, meus irmãos, fazer a leitura também do texto que se encontra no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, capítulo de número 7. Vou fazer a leitura apenas de 2 versículos, versículo de número 18 e versículo de número 19. A palavra do nosso Deus diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta é a promessa do Senhor para a vida do seu povo. Um Deus que afasta de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. E Deus fez isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram colocados sobre o seu Filho. E com sua morte substitutiva, com sua morte expiatória, assim Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, afastou, lançou para longe de nós os nossos pecados. E crentes nesta verdade absoluta que a palavra do nosso Deus ela nos traz, gostaria que juntos novamente nós pudéssemos meditar no hino de número 74, e nós vamos fazer deste hino uma oração cantada, uma oração comunitária, nos achegando diante de Deus. Nós vamos nos apresentar a Ele como alguém que precisa da sua graça, precisa do seu perdão, perdão que só pode ser encontrado na pessoa do Filho Jesus Cristo. Vamos cantar este hino, hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira não mereci, o teu favor me estende aqui, aceita-me da dor. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Nós vamos orar mais uma vez neste momento, confessando então os nossos pecados, as nossas falhas, diante da presença do nosso Deus, crendo
no perdão através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, assim nos achegamos ao Senhor nesta hora, ó Pai, como culpados, como pecadores, como transgressores, como somos, ó Pai. Mas reconhecendo mais do que tudo, que maior que os nossos pecados, maior que as nossas ofensas, é o poder da cruz, o poder do sangue do Teu Filho Jesus derramado no madeiro. E crendo, ó Pai, na eficiência, na eficácia do poder do sangue do Teu Filho, nós nos achegamos ao Senhor, Pai, sabendo que somos indignos, não somos merecedores do amor que temos recebido, mas Te louvamos, ó Pai, porque apesar de todas as nossas faltas, o Senhor nos amou, o Senhor enviou o Teu Filho por causa do Teu grandioso amor pelas nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nos aproximamos diante de Ti, com o coração quebrantado, com o coração humilde, a certeza que temos é de que o Senhor nos ouvirá, de que o Senhor nos atenderá, e não somente nos atenderá, mas a promessa do Senhor é que também o Senhor irá nos ajudar a santificar-nos o nosso caminho dia após dia por meio do Teu Santo Espírito. Fica conosco, ó Pai, nesta hora. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala aos nossos corações também, porque a única forma de fortalecermos a nossa fé, de endireitarmos o nosso caminho diante da Tua santa presença, é através da Tua palavra. Por isso, a nossa oração neste momento é uma oração de entrega da nossa vida e, mais do que tudo, estejamos prontos nesse momento para ouvir a Tua voz, a nos alimentar. É assim que nós oramos e pedimos ao Senhor, confessando as nossas faltas e entregando as nossas vidas a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no texto de Isaías, capítulo de número 31. Esse será o texto para a nossa meditação nesta noite. Isaías, capítulo 31. Eu quero fazer a leitura de todo este capítulo, são apenas 9 versículos, e eu gostaria que, se possível, você acompanhasse comigo a leitura em sua Bíblia desse texto. Isaías capítulo 31, a partir do verso 1, a palavra do nosso Deus diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á, salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Síria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém.
até aqui a leitura, meus irmãos. E eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Quem de fato tem o verdadeiro poder para te socorrer? A princípio, essa pode ser uma pergunta um tanto quanto fácil a princípio de ser respondida, mas na verdade ela não é. Eu sei que quando nós escutamos uma pergunta como essa, quem de fato tem o poder para nos socorrer, principalmente uma pergunta feita a um público que tem a fé em Jesus Cristo, nós somos meio que tentados muitas vezes a pensarmos, meus irmãos, que essa pergunta ela é fácil de se responder e instantaneamente nós temos a resposta na ponta da língua. Mas o que nós percebemos é que na vida cristã as coisas não se traduzem de fato desta forma. É muito comum, meus irmãos, quando nós passamos por dificuldades, problemas, aflições em nossa vida, é muito comum nós procurarmos uma resposta imediata, uma resposta instantânea, uma resposta que possa suprir rapidamente as nossas necessidades. Como eu disse, a princípio, essa é uma pergunta que parece ser fácil de ser respondida, mas na prática, e principalmente biblicamente falando, nós temos muitos equívocos quando estamos em situações adversas. Eu quero usar aqui um exemplo muito claro desta verdade absoluta que a Escritura nos informa, usando propriamente uma passagem da Escritura. A passagem que eu quero fazer referência nesse momento e que nos ajudará a compreender o quão difícil muitas vezes é compreendermos que nós não sabemos muito bem responder a essa pergunta, é a passagem que nós encontramos lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Se você ler todo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você se lembrará que Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele praticamente gasta boa parte ali do capítulo número 4 para dizer que Jesus ensinava as multidões, que Jesus doutrinava aquelas multidões com a mensagem do reino, com o ensino do reino, e a cabeça dos discípulos ela ficava cheia de ensino, de teoria, se assim eu posso dizer. Só que é curioso que logo em seguida, depois de um dia cansativo que o Senhor Jesus teve, a palavra do nosso Deus, ainda no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, diz que o Senhor Jesus ele estava cansado, ele se retira para um repouso, e os seus discípulos, então, sabendo disto, tomam um barco e entram no meio de uma tempestade. Talvez seja uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Marcos. Inclusive, hoje pela manhã, os irmãos que assistiram o nosso primeiro vídeo na escola dominical, o nosso estudo do Evangelho de João, vão se lembrar que nós vimos um momento em que os discípulos tiveram medo, que estavam espavoridos, cheios de temor em seu coração por causa da circunstância da tempestade. E como nós vimos hoje pela manhã, foi propriamente o Senhor que os conduziu até o meio daquela tempestade, como se dizendo assim, vocês precisam provar na pele o que é de fato viver o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente saber coisas a respeito de Deus, conhecer coisas a respeito de Deus, mas saber aplicá-las corretamente nas mais diversas áreas da nossa vida e principalmente quando temos medo e quando precisamos verdadeiramente de um socorro. Eu acredito que essa passagem ela ilustra muito bem o problema que nós encontramos aqui no capítulo de número 31 do livro de Isaías. Porque em muitos momentos nós sabemos coisas tão importantes como o fato de que Deus ele é todo poderoso e que ele de fato pode nos socorrer. Mas o que de fato acontece, como de uma forma introdutória eu já pude mostrar para os irmãos, no meio das necessidades, nós somos meio que tentados a recorrer a métodos mais imediatistas, a coisas mais rápidas para solucionar os nossos problemas que não Deus. Porque muitas vezes nós precisamos de uma cura física e nós vamos então até o médico e a primeira coisa que nós queremos saber é qual remédio dará a cura mais rápida para que nós possamos nos livrar do problema, da enfermidade que temos.
Talvez olhando num âmbito mais próximo de nós, no meio do nosso trabalho, quando nós estamos com alguma dificuldade, nós tentamos de todas as formas driblar a situação e recorremos às mais diversas coisas que nós podemos para tentar amenizar a situação. E o que muitas vezes nós percebemos é que ela não se sustém pelas nossas falhas tentativas de suprir a carência das nossas necessidades com métodos humanos, com tentativas humanas. A situação do texto, meus irmãos, ela é muito parecida com esta. Israel estava diante de um grande perigo iminente. O perigo aqui para Israel era uma grande nação, praticamente aos olhos humanos inconquistável, a nação mais temível que poderia existir nos dias em que os israelitas viviam, a nação da Síria. E diante de um inimigo tão poderoso, com um poder bélico tão grande, com um poderio militar e com soldados extremamente capazes e experimentados que poderiam suplantar o exército de Israel, Israel cometeu um dos erros mais graves que um verdadeiro crente no Senhor, que verdadeiramente o povo de Deus poderia cometer. Israel esqueceu de um princípio fundamental para a vida cristã. Esse princípio que é desenvolvido de uma forma assim muito profunda aqui dentro do livro do profeta Isaías, é o princípio de que Deus, ele é todo poderoso e de que somente ele, unicamente ele, é quem pode nos socorrer em todas as áreas, em todos os setores da nossa vida, sejam setores internos no que diz respeito à nossa alma, mas também no que diz respeito às coisas externas, às coisas que estão à nossa volta. Portanto, diante de uma situação tão complicada como era um confronto militar com uma nação tão potente como era o caso da Síria, o povo de Israel se viu numa circunstância que eles viram que a solução melhor, mais imediata para o seu problema era justamente fazer uma aliança com o Egito. E quando isto acontece, quando essa tentativa surge no meio do povo de fazer uma aliança, acima de tudo, isso era uma das coisas mais espúrias, né, que o povo poderia fazer diante de Deus. Porque se você se lembrar, meus irmãos, foi o próprio Deus que há muitos anos atrás, do período de Isaías, havia livrado este povo do meio do Egito. A história do Êxodo nos mostra que este povo ficou por volta de 430 anos debaixo da opressão, como escravos de Faraó e dos egípcios. E, de repente, Deus vem e envia um libertador, um homem chamado Moisés, que o próprio Deus preparou para conduzir, para livrar aquele povo. E uma das coisas que Israel fez nessa trajetória da libertação, no período do Êxodo, é de fato que só existe um Deus a quem eles poderiam recorrer, que de fato só existia um único e verdadeiro Deus pelo qual eles deveriam confiar. Fazer uma aliança com o Egito era de fato uma grande afronta àquilo que Deus fez por este povo. Se você se lembrar, foi o próprio Deus que enviou todas as pragas ao Egito e ainda permitindo que os egípcios pudessem ver a glória de Deus, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que protegeu e cuidou do seu povo no meio de todos aqueles desastres, todas aquelas catástrofes que atingiram instantaneamente a vida dos egípcios, seus filhos, seus animais. E a triste história de Israel foi que Israel não percebeu que o socorro para a vida deles, que o amparo, que a rocha verdadeira pela qual eles deviam se amparar era Deus. Foi Deus quem matou diante dos olhos do povo de Israel, daquele povo que ele mesmo formou, todas aquelas divindades concorrentes que haviam no meio de Israel e que faziam parte do culto dos egípcios. Foi o próprio Deus que ensinou um coro que resumia o grande ato redentor que ele realizou em favor daquele povo, onde ele diz: eu sou o Senhor. A partir de agora, vocês são um povo de propriedade peculiar, porque eu mesmo
é que vou cuidar de vocês. Isaías demonstra para nós, meus irmãos, esse grave erro, essa visão falha que existia no meio de muitos dos israelitas do seu tempo. Eles ficaram tão empolgados diante do seu medo ao verem o Egito, que tinha cavalos, né, tinha um exército poderoso com soldados muito bem equipados e homens fortes, hábeis, para poder lidar com toda aquela situação. E instantaneamente eles perceberam que essa talvez seria a solução mais rápida para os seus problemas. E fazendo isto, eles acabaram cometendo um dos pecados mais graves que muitas vezes nós também cometemos. O princípio por detrás dessas primeiras palavras, desses primeiros versículos do capítulo 31 de Isaías, é de que Deus, ele não pode ser para nós uma opção secundária, que no meio dos nossos problemas e das situações que nós enfrentamos, o que eu e você precisamos compreender é que Deus é a nossa única solução, de que mais do que qualquer outro método de livramento que nós podemos tentar usar para nos livrar das nossas tribulações e situações que nos trazem fragilidade em nossa vida, acima de tudo, eu preciso aprender a olhar a vida com os olhos da fé. Porque os olhos dos israelitas estavam percebendo, estavam analisando as circunstâncias com olhos carnais. O próprio Isaías, no versículo 2 e 3, diz assim: todavia, este é sábio, Deus é sábio, e ele faz vir o mal. Todas as circunstâncias que acontecem no mundo estão debaixo do controle absoluto de Deus. A soberania de Deus, ela é percebida de uma forma assim, extraordinária dentro do livro de Isaías. É Isaías que está constantemente mostrando ao povo a grandeza de Deus, que todas as coisas que acontecem só acontecem pela vontade soberana dele, pela permissão dele. Então, este Deus que é sábio, que faz vir o mal, é o mesmo que se levanta para castigar todos aqueles que se esquecem dele, de que não reconhecem que ele é unicamente o verdadeiro socorro para toda e qualquer circunstância da nossa vida. Por que os israelitas não poderiam confiar em métodos humanos? Porque no versículo de número 3, a afirmação do profeta Isaías é uma das afirmações mais profundas desse texto. Ele diz: porque os egípcios são homens, eles não são deuses, os seus cavalos são apenas carne e espírito. Ou seja, Isaías contrapõe aqui a força e o poder e o socorro de Deus ante a fragilidade dos métodos humanos. O que Isaías está querendo dizer, acima de tudo aqui, não é negar que Deus não possa agir de maneira secundária, usando outros métodos, outras maneiras. Pelo contrário, é Deus quem dá sabedoria aos homens para que eles possam, de fato, trazer soluções pontuais, momentâneas, para problemas. Como, por exemplo, a própria medicina. É o próprio Deus quem dá a habilidade, a capacidade de um médico poder usar deste instrumento tão majestoso que é a medicina para o cuidado das pessoas que vivem nesse mundo. Mas, acima de tudo, antes de olharmos para aquilo que o homem pode nos dar, Isaías quer que você se lembre que nós, antes de tudo, precisamos recorrer à suficiência de um Deus que pode nos socorrer. Esse era um pecado gravíssimo. A pessoa humana, ela é mostrada na Bíblia como frágil, como uma sombra que vem e logo se esvai. Os pensamentos dos sábios, diz o apóstolo Paulo, são pensamentos vãos, porque diante da sabedoria de Deus, a sabedoria deles é tornada em loucura. Esse é o Deus revelado neste texto. Um Deus que socorre o seu povo. Um Deus que é a única opção no meio da fragilidade humana, quando muitas vezes nós somos tentados a olhar para situações com os olhos da carne, lembrando que isto é apenas carne e não é espírito.
O que Isaías nos diz é que você precisa aprender a olhar a vida nos momentos difíceis com olhos da fé. Os seus olhos precisam estar voltados, de fato, para aquele que pode socorrer. Mas perceba que, a partir do versículo número 4, Isaías prova isto, usando uma linguagem comparativa. Isaías usa aqui duas analogias. A primeira se encontra no versículo número 4, aonde Isaías diz assim: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a presa, ainda que se convoque contra ele grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Olha que imagem interessante que Isaías nos dá aqui. Ele está dizendo aqui, usando um princípio do reino animal. Quando um leão ele está determinado a buscar, a receber diante de si a sua presa para atacá-la, nada lhe impede. Sejam pastores gritando ao seu redor ou atacando, quando ele está decidido a fazer o que ele faz, ele o fará. E a imagem comparativa aqui é justamente para dizer que Deus é assim. Será que há alguma coisa que amedronte Deus? Será que há alguma coisa nesse mundo que traga medo ou assuste o Deus a quem servimos? Qual é o tipo de visão que você tem de Deus? Quais são as coisas que hoje te espantam? Talvez pelo próprio contexto em que nós estamos vivendo nesses últimos dias, muitas, meus irmãos, são as coisas que nos espantam. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que traz espanto para Deus? Você conhece alguma coisa que é impossível para Deus, que o assuste? Quando exércitos inimigos, nos dias do profeta Isaías, entravam em confronto, muitas vezes por causa de nações tão grandes como é o caso da Síria, com soldados habilitados, com pessoas muito capazes, esses exércitos eles eram tentados a recuar, a dar um passo para trás, a repensar o combate, o conflito. Mas Isaías quer mostrar que Deus não é assim. Deus não se assusta com nada e com ninguém. Ele é soberano, ele é Senhor. E ao mesmo tempo em que ele mostra a grandeza de um Deus que age, de um Deus que quando fala coisas acontecem, porque ele já provou isso no versículo 3, quando ele disse assim: quando o Senhor estender a mão, ele não precisa fazer muitas coisas extraordinárias, mas quando a sua mão se levanta para agir, e você que crê nesse Deus, acredita que ele pode fazer coisas como essas, Deus faz. Esse é o Deus da Bíblia. Deus não tem desculpas, porque ele é absoluto, ele age, ele tem poder para fazer, ele tem poder para mudar situações inimagináveis, de tal forma que, se por um lado ele mostra um Deus que é todo poderoso, que não vê impossíveis, que não vê improváveis diante dos seus olhos, por outro lado, no versículo 5, Isaías mostra uma outra imagem. No versículo 5, Isaías diz assim: como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á, salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. É muito comum, meus irmãos, que no meio dos nossos medos, nós sejamos tentados mesmos a agir de forma mais imediata, a recorrer aos recursos mais próximos, mais imediatos a nós. Mas Isaías quer lembrar a mim e a você que o Deus a quem servimos é como aquelas aves dos dias dele, que sobrevoavam grandiosas alturas no céu, mas que ao mesmo tempo, em um lugar alto, estando, elas conseguiam de longe manter os olhos fixos, os olhos postos em seus filhotes, em seus ninhos, e cuidar deles. E se elas vissem algum tipo de perigo, algum projeto maligno que poderia afetar de alguma forma os seus filhotes, elas voariam, elas romperiam os céus em auxílio àqueles que estavam ali.
a figura contrastante aqui é para mostrar que o nosso Deus é assim. Por um lado, nós temos um Deus que também se encontra num alto e sublime trono. O próprio Isaías teve essa visão acerca de Deus, e ele descreve um pouco dessa visão lá no capítulo 6, onde ele diz assim: Deus está sentado em um alto, em um sublime trono. Mas ao mesmo tempo em que ele está em um posto muito elevado, acima de todas as suas criaturas, este mesmo Deus é um Deus que mantém os seus olhos fixos sobre os seus filhos. E a qualquer momento nos quais eles se encontram em circunstâncias de perigo, em circunstâncias nas quais eles precisam de socorro, Deus estará pronto para socorrê-los. Aonde estamos amparando o nosso coração? Aonde de fato nós estamos depositando a nossa confiança? É por isso que então no versículo número 6 e 7, Isaías diz assim: o que vocês precisam fazer é converter-se. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem vocês tanto vos têm afastados. A conversão aqui é uma mudança de atitude. Se até então você tem confiado no braço da carne, se até então você tem tão somente confiado nos mecanismos deste mundo, na força da política, muitas vezes nos momentos difíceis de um país nós somos meio tentados a pensar que as grandes economias do mundo é que vão trazer solução. Às vezes nós somos tentados a pensar que alguma bandeira política, algum partido político, alguma ideologia parlamentar é a solução, é algo que pode nos socorrer. Mas Isaías está dizendo: convertei-vos. Abandonem esse pecado no coração de vocês. Se vocês têm confiado em vocês mesmos, porque talvez o maior ídolo do coração seja nós mesmos. A confiança no braço da carne, a confiança em falsos ídolos, em falsos deuses, idolatria aqui, meus irmãos, não é somente um ídolo de barro, é qualquer ideia equivocada acerca de Deus. O Deus bíblico é um Deus que age, é um Deus que faz coisas. E agindo ele, diz Isaías, no capítulo 43, quem o impedirá? É o mesmo Isaías que diz para nós que nós não podemos confiar no braço da carne. De uma forma muito semelhante, o profeta Jeremias, no seu capítulo 17 do seu livro, no versículo 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem, confia no braço da carne. Isaías quer te lembrar que a confiança que eu e você devemos ter, ela deve ser absolutamente ancorada em Deus. Um dia o salmista, no Salmo 40, ele diz: eu esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor do alto céu me atendeu, me ouviu e me prestou socorro. O Deus da Bíblia é um Deus que nunca desampara os seus filhos. De uma forma muito bela e poética, dentro desse livro, Isaías diz que o Senhor nosso Deus nos tem gravado na palma das suas mãos, e que ainda que uma mãe venha se esquecer de seu filho, diz Isaías, Deus jamais se esquecerá de você. Portanto, convertei-vos, voltai-vos, pensem corretamente acerca de Deus. Ele é o vosso socorro, ele é o vosso livramento, ele protegê-lo-á, ele irá salvá-lo, ele irá poupá-lo, ele irá livrá-lo. E por último, versículo de número 8 e 9, a palavra do nosso Deus diz assim: então a Assíria, esse império tão grandioso e tão amedrontador, que trazia tanto desconforto para o povo de Israel, cairá pela espada, não de homem, mas a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Olha que interessante, meus irmãos, que esta parte final do texto, Isaías relata um dos acontecimentos assim mais extraordinários que Deus realizou nos seus dias. Provavelmente, dizem alguns intérpretes aqui, a referência a essa ação de Deus, não por meio de espada humana, foi um momento em que um rei teve medo. Este rei é o rei Ezequias. Ezequias, lá no capítulo de número 36 e 37, estava diante desta situação. Em quem confiar? Estamos diante de um conflito. A Síria é o maior dos impérios. Quem é que pode nos socorrer?
Mas Ezequias era um homem de Deus. Era um dos poucos reis no meio daquela geração que realmente temia Deus. E Ezequias buscou ao Senhor. E o Senhor falou, através do profeta Isaías, ao rei Ezequias. E a resposta do Senhor para Ezequias foi a seguinte: você não vai levantar uma arma. O exército, o poder militar que você tem, não vai precisar fazer absolutamente nada, porque eu vou lutar por você. Sou eu, Ezequias, que vou te socorrer. E sabe o que o Senhor fez? Diz o texto de Isaías, capítulo número 37, versículo 36 em diante, que o Senhor mandou um anjo somente. E esse anjo não era qualquer anjo. Esse era o anjo do Senhor. Se você ler o texto, você irá perceber que a palavra anjo, ela aparece com a primeira letra em maiúscula, porque não era qualquer anjo. Este anjo era o anjo do Senhor, o libertador de Israel, que depois de muitos anos do profeta Isaías viria e de fato salvaria, um Deus que se revelou a Isaías como um Deus forte, o Deus da força, e o nome dele é Jesus. Foi esse um dos nomes messiânicos que Isaías nos deu neste livro, no capítulo 9, versículo 6, é que o nosso Deus, ele é o Deus forte, ele é o Deus da força, ele é um Deus que se revela mostrando o seu poder, muitas vezes, através da fraqueza, porque foi por meio da cruz, uma vitória muito estranha em um certo sentido, um Deus que morre por meio da morte e morte de cruz, mas ao mesmo tempo que através da sua fraqueza ele revela o seu grandioso poder. O que é impossível, meus irmãos, para o nosso Deus? Diante de tantas situações que nós temos vivido nesse dia, tantas coisas que trazem pesar ao nosso coração, tanto medo que temos, eu quero lembrar você, nesse momento, que esse vírus que assola o mundo não é Deus. O vírus que temos diante de nós é um simples micro-organismo criado pelo próprio Deus. O que é tão difícil para Deus? Trazer a solução para este mundo? Trazer a cura para a pandemia? Milhares e milhares de pessoas no mundo esperam por uma vacina, por uma solução imediata, uma solução pontual. Deus quer que você hoje olhe para estas palavras do profeta Isaías e reconheça que Deus é a única solução, que Deus é o único que pode prover livramento, socorro diante de homens, diante de medicamentos, diante de possibilidades humanas de um livramento espúrio que jamais trará a solução que só o nosso Deus pode trazer. O que você tem passado? Quais são os seus medos? Hoje você tem um Deus todo-poderoso que pode te socorrer. Confie nele. Que Cristo, o Filho dele, Jesus, seja a rocha eterna pela qual nós venhamos a sustentar a nossa fé. Porque o crente, ele não olha a vida com os olhos da carne. Ele não vê o Egito, os pontos imediatos de ligação nos quais nós podemos nos ancorar para nos livrar dos nossos problemas como a solução. A solução está no nome do Senhor. Olhe para o alto neste momento e veja que existe um Deus que pode te livrar, que pode nos socorrer, que pode mudar toda a circunstância deste mundo, porque quando a sua mão se levanta, quem pode impedir? Que Deus assim nos abençoe, que você confie no Senhor, que você não confie no braço da carne, mas você confie naquele que de fato pode trazer o livramento, pode salvá-lo, pode fortalecê-lo e pode trazer para você o amparo necessário para que você possa viver. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar neste momento e receber assim a bênção do nosso Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos por tua palavra que nos encoraja, que abre os nossos olhos, que nos faz perceber o quão pequenos nós somos, frágeis, o quanto vivemos em um mundo frágil, diante de soluções frágeis. Mas obrigado porque o Senhor é absolutamente poderoso, incomparável,
indestrutível, o Senhor é alto, sublime, o Senhor é a solução para todos os problemas da nossa alma. O Senhor é a solução para o problema desse mundo. O Senhor é a solução para o problema desta pandemia. Eu creio que a partir do momento em que o Senhor der uma palavra de ordem, instantaneamente tudo isto que nos aflige cessará. E que esta seja, Senhor, a confiança que nós temos em Ti. Nós não possamos esperar respostas dos homens, respostas da carne, mas que os nossos olhos estejam no Senhor, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Que o Senhor nos abençoe, nos dá uma semana debaixo do Teu cuidado, fortalecidos e amparados pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que a força, que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos vós, povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus assim te abençoe. Amém.